tarde a todos. Bem-vindos ao 13º episódio de Emoções em Podcast. Hoje o tema é o risco de não ter propósito. Vou aqui então fazer um convite para o meu convidado se juntar a mim. Vamos ver. Já enviei o convite. Então comecem já a partilhar pelos vossos contactos esta live. Relembro que Emoções em Podcast foi criado exatamente para ajudar e contribuir cada vez mais para o aumento dos níveis de saúde mental e de bem-estar. E então, todas as semanas temos aqui um tema diferente. Então, vamos ver. Já convidei, deixa lá ver se o José, hoje tem comigo o José Neves, já o vou apresentar. Ana, Olá, José! como estás? Então, tudo bem? Tudo bem contigo? Também. Só quero pedir aqui às pessoas que nos estão a ver, só para me darem aqui uma indicação, que é se me estão a ver a mim e ao José ao mesmo tempo, porque eu só me vejo a mim. Isto já me aconteceu numa outra vez, numa outra live. Não Fiz me com a vês? Karina, Que pena. mas deixa-me só confirmar se as pessoas estão a ver os dois. Deixa-me só que eles respondam, porque eu só me estou a ver a mim. Eu estou-te a Perfeito? ver, eu estou-te a ver a ti, sim, e a mim. Pronto, então, e vês-me bem? Pronto, então vamos começar. Eu não sei porquê, já na outra vez me aconteceu isto e agora voltou a acontecer. Não há qualquer problema, pena não te conseguir ver, mas depois vejo em diferido, não há problema. Mas Então, comece. se carregares na Diz, câmara ou se não. eu não faço ideia porque já na outra vez isto aconteceu com a Karina e toda a gente vê, à exceção de mim. Por isso, pronto, não é por isso que vamos, a não ser que a gente termine e volte a começar, mas agora Não, também já estou com as pessoas, não vale a pena. vamos Deixa embora. estar. Não dei, vamos lá, não, para mim é mesmo então só áudio. O resto das pessoas veem, isso é que interessa. Então, começo por apresentar, para já agradecer o facto de estares aqui Muito comigo obrigado. hoje, 13º episódio de Emoções em Podcast. E então começo por apresentar o José Neves, que gentilmente aceitou o meu convite a estar aqui presente nestas Emoções em Podcast. Então, José Neves é fundador da Mundo Interno, projeto no âmbito da saúde integral, mente-corpo, é terapeuta e formador, psicanalista, professor e mestre de Reiki original japonês, em prática privada no Parque das Nações em Lisboa. É formador na área integrativa em saúde, onde se destacam as áreas da gestão da depressão e ansiedade, com formações certificadas internacionalmente em Reiki e formações especificadas na área do desenvolvimento humano. Acrescento ainda, iniciou o seu percurso na área da psicologia, onde se tornou mestre em psicologia clínica e da saúde pelo ISPA, Instituto Universitário, com trabalho final na área das dimensionalidades psíquicas e limites da mente. Trabalhou em vários contextos, como hospitais, clínicas, empresas, onde desenvolveu trabalho com indivíduos e grupos de desenvolvimento de potencial humano. É psicanalista pós-graduado em psicanálise e psicoterapia relacional pela Associação de Psicanálise Relacional, onde teve vários mestres. É na área do Reiki, um terapeuta e professor com especialização em Reiki original japonês e é praticante de algumas artes tradicionais japonesas, onde se dá com predominância as artes marciais tradicionais japonesas. Muito mais haveria a dizer, mas acho que consegui mais ou menos fazer um resumo da biografia do José. E então, muito obrigada. O nosso tema de Obrigado. hoje é o risco de não ter propósito e começo exatamente por aí. Hoje em dia fala-se muito deste tema do propósito e a primeira pergunta de todas é: o que é para ti o propósito? Sim, é muito fácil responder a isso, não é? Porque hoje em dia, quando se ouve propósito, a gente pode só fazer aqui uma conversa muito rápida sobre toda a gente, e toda a gente agradece, não é? Que o Uhum. propósito seja só a gente fazer aqui uma conversa sobre porque é que toda a gente deve só fazer o que lhe apetece e borrifar-se no resto.
Porque Ok. isso é que é propósito. A gente fazer o que apetece e está tudo bem, vamos ser todos felizes. Porque é que não podemos ser só todos felizes? Fazendo o que nos apetece. Ou também podíamos responder, e há uma outra resposta possível, que é, mas se eu fizer aquilo que serve aos outros, e viver a minha vida só focado no que os outros precisam, isso é o meu Uhum. propósito, e então eu vivo feliz e atinjo a minha felicidade assim. Não preciso de mais nada, preciso só de ler muito bem o que é que os outros precisam e faço isso Uhum. e sou feliz e atinjo o meu propósito. Também podemos fazer Ok. uma conversa sobre isso. Ou Sim. então podíamos fazer uma conversa também sobre que o sentido de propósito se atinge de eu ter uma carreira muito bem sucedida, ganhar muito dinheiro, ter o carro, ter a casa, que eu sonho, atinjo o topo de carreira e no fim de ter o carro, a casa e de ter o dinheiro que eu acho que é muito dinheiro, que para algumas pessoas podem ser 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000. Tudo depende da expectativa das hum, pessoas, não é? mas vamos ver assim, eu tenho 20.000 euros por mês, conduzo um Ferrari ou um Bugatti e vivo num empreendimento de luxo não sei aonde. E então Certo. cumpri o meu propósito e cheguei lá e sou feliz e não preciso me preocupar com mais nada. Ok. Ou ainda, hum, eu cumpro o meu propósito só sendo reconhecido por mim próprio ou pelos outros, estando em grupos em que me validam e que dizem que de facto eu Uhum. sou muito bom. Posso não ganhar dinheiro com isso, mas o dinheiro não é o mais importante. Posso Ok. nem gostar do que eu faço, mas o que eu faço e gostar do que eu faço não é o mais importante. O importante é ser bom no que eu faço e que os outros validem que eu sou bom no que eu faço. E aí sou feliz e não preciso de preocupar mais nada com isso. Ok. E pá, tu não facilitas a vida a quem quer perceber o que é o propósito, José. Ou então, não é nenhuma destas coisas e nenhuma destas coisas sozinha é suficiente, e por isso é que é Ok. difícil nós sentirmos-nos preenchidos e em propósito. E Uhum. por isso é que o sentido de propósito, na minha linha mais japonesa de entendimento, vou beber ao conceito de Ikigai com K, Uhum. I-K-I-G-A-I, Certo. que se traduz por sentido de propósito nas línguas mais ocidentais, mas que Certo. transcendem muito aquilo que são as definições que eu acabei de dar de propósito. Mas era Chegam-me. essa que eu gostava que tu partilhasses mais, a que transcende, a que tem mais a ver com essência. Era mais essa. Conta lá Sim, essa. sim. A questão e o problema é que as pessoas muitas vezes, e não há, propósito não é uma definição conceptual, propósito é um processo. Uh, Sim. e, portanto, é o processo a partir do qual nós pegamos em tudo aquilo que eu disse, ou seja, Uhum. eu faço o que me dá gozo, o que me traz preenchimento. Eu, ao fazer isso, sirvo aos outros, de alguma forma à minha volta, cumpro o meu propósito acrescentando ou construindo aos outros fora de mim através do que eu gosto de fazer e do que me Ok. preenche. Uhum. Sou remunerado por isso, ou seja, há uma espécie de validação daquilo que é a mecânica deste jogo que nós temos, da sociedade está montada de determinada maneira, em que a gente não compra no supermercado um pacote de leite com sentido de propósito, Uhum. compra com euros e com cêntimos e Sim. portanto a sociedade está montada no jogo capitalista e das Uhum. duas uma, ou eu ganho dinheiro com aquilo que me preenche e que serve aos outros, ou então falta-me qualquer coisa e eu tenho que ir fazer outra coisa da minha vida para ganhar dinheiro. Certo. E para Certo. além disso, seria interessante acrescentar a questão do autorreconhecimento e do reconhecimento social, que é eu posso gostar imenso do que eu faço, servir Uhum. aos outros, ganhar dinheiro com isso e ainda assim não haver reconhecimento social nenhum com aquilo que eu faço. Ou seja, Sim. o que eu quero dizer com isto é que é um processo porquê? Porque a maioria de nós
vive mal com alguma destas nuances que falta. Sim. Por exemplo, eu tenho reconhecimento, sou remunerado por uma coisa em que eu tenho reconhecimento e que sou bom, Sim. até gosto do que eu faço, Uhum. mas não sirvo a ninguém, não serve a ninguém isto que eu faço. Não Ok. acrescenta nada à sociedade. É vazio do ponto de vista de construção. Certo, certo. Eu deito-me hoje à noite sabendo no meu íntimo que eu não fiz do mundo um sítio melhor. Ok. Como Então, é que há sentido de propósito? Não sei se me faço entender. Se sim, sim, falha sim, uma muito camada bem, disto, muito bem, muito bem. hum, Basta falhar um dos pontos para a pessoa não se sentir plena, não se sentir preenchida, não é? e pode, Daí o ideal é, para além de eu respeitar aquilo que eu sou, as minhas habilidades, os meus conhecimentos, é também sentir que contribuo para a sociedade e ainda que sou reconhecida pelos outros, idealmente. Basta claro, que uma assim. das coisas falhe para já não estou bem. Parece que falta aqui qualquer coisa. E o problema, Ana, eu digo sempre isto, acho que já conversámos sobre isto, e quase todas as pessoas que me conhecem já me ouviram dizer isto, mas eu digo sempre e digo outra vez e digo às vezes que forem precisas, porque a gente esquece muito disto. Nós achamos que somos a última bolacha do pacote, não é? Somos seres humanos e, portanto, não pertencemos à natureza, mas nós pertencemos à natureza, somos mamíferos. Sim, E os mamíferos são animais comunitários. Comunitários quer dizer sociais. sim, Vivem em grupo, todos os mamíferos vivem em grupo e os mamíferos só não vivem em grupo hum, por uma de duas razões. E a maior parte das vezes redunda numa. É que se estão isolados, um mamífero isolado, em qualquer uhum, animal, escolha um mamífero isolado, normalmente é porque vai morrer. Normalmente é porque está doente, porque já não consegue acompanhar o grupo, isola-se para morrer ou é isolado para certo. morrer. E isso vê-se, por exemplo, nas manadas, quando são caçadas Sim, por leões sim, ou por sim, sim. hienas, normalmente há um que se destaca, o que se destaca morre normalmente. Não, E e portanto a aliás, gente. e nós vendo a evolução humana, vemos que é exatamente quando o homem se começa a associar aos outros, começa a aumentar o seu período média de vida. Aqueles que não se associavam morriam mais cedo. Quando se começaram a perceber que associados conseguiam aumentar os anos porque iam para a caça juntos, isto permitiu que a espécie fosse durante cada vez mais anos. Já daí vem. Sim, e portanto, quem pensa é nesta pedra de toque sempre, Uhum. porque se repararem o sentido de propósito, a maior parte dele não está só ancorado, por isso é que eu comecei por fazer a provocação de isto podia Certo. ser meia hora de conversa só. Porque é Certo. que nós não podemos fazer só o que nos apetece? Não podemos porque somos seres sociais, somos animais sociais que dependemos imenso da qualidade dos outros mamíferos que nós temos à nossa volta. E Quando diz uma coisa, consideras que quem já encontrou o seu propósito tem a tendência para sentir mais bem-estar na sua vida? quem encontra o seu propósito normalmente sente-se bem. Ou seja, não, não se sente tão mal tantas vezes ou não vai tão fundo quando se sente mal. E eu não estou a falar teoricamente, eu estou a falar daquilo que eu vejo em consultório. Sim. As pessoas, nós, enquanto seres humanos, somos seres de variação emocional. Portanto, não há, eu pelo menos não Há sou. muita flutuação em termos das emoções, elas são Sim, mesmo assim, não é? exatamente, e portanto não sou aquele ser iluminado que vai falar da transcendência de chegar a um estado em que não há variação emocional e Claro, que estamos só no estado zen e que nada nos impacta. Não, a maior parte exato. dos seres humanos impactam-se com coisas, sentem coisas, vão sentir-se bem, vão sentir-se mal, sentir-se muito bem e vão sentir-se muito mal. Agora, o sentido de propósito é uma espécie de âncora interna. Uhum. E a partir do momento em que estamos ancorados no sítio certo, ou nos sítios certos, porque pode haver vários sentidos de propósito, Sim. não há só um, ou pode não haver só um, o problema é quando não há nenhum. Hum, Normalmente a pessoa, quando está ancorada, tendo um ponto de ancoragem, varia menos. Se eu estiver desancorado,
eu Sim. posso fazer variações emocionais brutais e estou muito mais dependente de quê, Ana? Estou dependente daquilo que está fora de mim, porque eu não tenho nada dentro de mim a que me agarrar. E, Certo, portanto, eu certo. vario muito mais. Posso-me sentir Adoro, muito... a José, adoro. Está a ressoar tanto em mim o que tu estás a dizer. Há uma das aulas do ginásio que eu pergunto: o que é que te move? O que é que faz com que tu te levantes da cama com vontade de viver mais um dia? O que é que te move? E enquanto nós não descobrimos o que é que nos move, o que é que nos faz viver com este entusiasmo, é tal coisa, é interno, que não depende do exterior, depende de mim. Obviamente que eu tenho as minhas flutuações, mas se eu souber porque é que eu cá estou, o meu sentido de vida ganha, pá, é diferente, não é? Estava a fazer muito sentido o que tu estás a dizer. Sim, a questão de falarmos do risco de não ter o propósito. Qual é que Sim, é o era a risco? próxima questão que eu tinha exatamente de fazer então, qual é que é esse risco de não ter o propósito, não ter o sentido de propósito? Sim, para mim, o risco de não ter propósito, é apenas um. É que quem não tem propósito aproxima-se da morte. Quem tem propósito aproxima-se da vida. Quem Uau! não tem propósito tende à morte e à doença. Quem tem propósito tende à vida, à saúde e à felicidade. Ai, E isso é José, visto. José, repete. Eu acho que esta aqui é para ficar. Sim, Repete essas eu não frases. tenho escrito, vou tentar repetir, mas isto é uma coisa do dia a dia da clínica que eu vejo. Novamente, não estou a falar de cor, Ana, Mas estou a falar de repete, eu pessoas acho que é tão que me precioso essas frases que tu aparecem agora acabaste de em dizer. sofrimento psíquico e em sofrimento físico. Normalmente as pessoas em mais sofrimento físico, doença grave ou sofrimento psíquico, doença Uhum. mental, muita ansiedade, muita depressão, são pessoas em vazio de propósito, ou seja, não sabem o porquê de se levantarem de manhã ou têm um porquê Exatamente. com muito pouca qualidade, com muito Certo, pouco grau de ancoragem. E certo. quem não tem propósito tende à morte e à doença. Quem tem propósito tende à saúde e à felicidade e ao bem-estar. Fantástico. Porque está ancorado no seu lugar. E quem Exato. não tem lugar neste mundo, normalmente, em linguagem esotérica, desencarna. Por isso é que a gente tem pessoas que de repente morrem porque deixam de ter propósito e às vezes morrem até de formas um bocado estranhas e novos até. Uhum. Acontece qualquer coisa, vão para o hospital e a gente não percebe porque é que as pessoas não se aguentaram, porque é que não Sim, superaram a doença, porque é que quando o corpo se fragiliza, sim. fragiliza-se e desencarna. A pessoa parece que tem Não uma tem nada de onde se agarrar, não é? há uma fragilidade qualquer que se pressente, que não é mensurável, não é ainda mensurável, não é? Mas para Certo. lá caminharemos, e justifica também porque é que outras pessoas que eu já acompanhei e acompanho em internamento hospitalar, em cuidados intensivos, em SO, porque é que se consegue aguentar uma pessoa quase pele e osso, e as pessoas que me estão a ouvir, que já passaram por isto, sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar, como é que Certo. pessoas pele e osso se aguentam numa cama de hospital meses e às vezes anos, agarradas. Normalmente as pessoas dizem, mas do que é que está à espera? A que é que a pessoa está agarrada? Está ancorada no lugar dela. Ainda Pois, falta qualquer coisa. E normalmente o que eu costumo dizer às pessoas é, veja lá o que é que falta. Falta vir um pronto. irmão, falta uma conversa, falta um perdão, falta um casamento acontecer, falta um neto nascer, falta o quê? Porque falta qualquer coisa. E porquê? Falta qualquer coisa que está ancorada no propósito da pessoa cá. E portanto a pessoa não pode desencarnar, E Ana. É assim que muito, é se muito cumpre simples. aquilo que está em falta, a pessoa pode partir, não é? Às vezes só estão à espera de alguma coisa que aconteça E para às sentirem. vezes é ao minuto ou ao segundo. Eu tenho exemplos de horas a que o avião pousa no chão com uma pessoa que tem que estar presente num funeral, sincronizada com a hora do óbito da pessoa. E a pessoa vinha de um voo de não sei quantas horas, internacional. Portanto, e eu tinha dito à senhora, veja o que é que falta. E ela disse, só se for o irmão chegar, então manda o irmão vir. Então, manda o irmão vir. Assim que o irmão chegou e aterrou, ela Portanto, pôde partir.
nós Fantástico. podemos estar a falar de coisas tão esotéricas quanto, ai, o propósito, a alma, e podemos ter conversas transcendentes sobre isto. Mas isto para Sim, mim é muito mais do que transcendência, isto é sim. prática. É, E portanto, quando se encontra ansiedade, depressão, quando se encontra doenças oncológicas, doenças autoimunes, quando se sim. encontram doenças degenerativas, quando se encontra qualquer coisa que ataca muito o corpo e a mente da pessoa, Uhum. normalmente é porque a pessoa está em fragilidade de propósito em qualquer uma destas secções ou destas camadas, se lhe quiser chamar assim. Sim. E, portanto, E agora não outra é. coisa, dado que, lá está, não é só esotérico, é muito prático, para quem ainda não descobriu o seu sentido de propósito, quais é que são as estratégias que tu recomendas às pessoas como forma de descobrir, porque é possível descobrir com várias coisas que a pessoa pode fazer, de tentar descobrir o sentido do seu propósito. Há algumas Sim, estratégias que queiras partilhar, por favor. há qualquer processo terapêutico com alguém responsável em qualquer área, seja fazer parte de um grupo contigo de ginásio de emoções, seja fazer uma psicoterapia, uma psicanálise, um processo terapêutico com Reiki, seja fazer um processo fotográfico com a Mara Deleane, seja Está ir, aqui que eu já a vi. seja fazer um processo terapêutico com um psicólogo clínico, com um psicoterapeuta existencial, qualquer processo terapêutico com alguém, com alguma qualidade e ética redunda na descoberta de um propósito. Isso é aquilo que eu vou descobrindo normalmente. Ninguém larga um terapeuta, ninguém se autonomiza na vida sem descobrir o seu propósito. Porquê? Porque a partir daí tem uma âncora interna. A Certo. partir daí não precisa. Eu costumo dizer que eu sou feliz no dia em que as pessoas não precisam de mim para nada. E sou mesmo feliz. Cumpro o meu propósito. Um, então, o ponto aqui é, para quem ainda não descobriu o seu propósito e sente que falta alguma destas camadas, podem fazer várias coisas. Podem Sim, procurar um terapeuta de quem gostem, podem procurar o certo. esquema do Ikigai Do no Ikigai, Google e certo. tentarem fazer o exercício de resposta àquelas áreas todas e ver onde é que estão e o que é que falta, porque se O que é falta, que cruza, não é? se O que é que cruza. falta, sim, e o que é que cruza, porque se falta, normalmente falta, e se faltar durante tempo suficiente, já sabem, vão na tendência da doença e da morte. E portanto, Certo. como a gente não quer morrer breve, queremos durar Não, uns anos, não é bom a queremos, não gente ir para o queremos. outro lado. É bom a gente ir para o outro lado. E E também já agora outra, vi. outra questão que eu tenho para ti é se tu achas que o propósito ao longo da vida, em princípio, quando a gente o encontra, o nosso sentido de propósito, ele é sempre igual até ao final dos nossos tempos, ou achas possível que o nosso sentido de propósito altere mediante a fase da vida em que nós estamos? Nós não somos, voltamos à mesma linha de raciocínio. Como não somos máquinas ainda, e devo Não morrer, brinques. eu devo morrer antes disso, com certeza, Deus queira que sim, antes da gente começar a substituir cabeças e braços por tipo exterminador implacável, hei de morrer antes disso. Porque não quero, a mim não me metem nada biónico, já chega bem os telemóveis que nos sugam para dentro deles, e o impacto que isso tem na saúde das pessoas, na saúde mental e Certo, física. Mas o propósito, ou seja, as âncoras, variam tanto quanto os destinos dos barcos, Ana. Portanto, eu posso desancorar de onde estou se eu quero viajar para outro lado, mas quando chega a esse lado, eu tenho que ter a responsabilidade sobre mim próprio de me ancorar outra vez como deve ser. E o sentido de propósito depende, lá está, se depende da construção ou da construtividade social, do autorreconhecimento e do reconhecimento, se depende da remuneração que eu tenho pelo aquilo que eu faço e se depende do que o mundo precisa, onde eu estou naquele momento e na comunidade em que eu estou, a única coisa que pode não variar é aquilo que me dá gozo fazer. Porque tudo o resto, sim, todas as outras secções variam dependendo do contexto, porque somos mamíferos e, portanto, somos animais contextuais. Dependemos do sem contexto à dúvida. nossa volta e, portanto, o Ou propósito seja, pode o que variar importa mesmo é estarmos ancorados. Ponto. ancorados em todas estas. Ancorados primeiro em nós próprios Certo, e certo. conhecermos bem em nós próprios e já limpamos uma secção
pelo menos do sentido de propósito, e em Sim. seguida temos que ir às outras, e ir às outras é ir para fora de nós, porque senão ou vivemos em uma espécie de capitalismo autocentrado, não Uhum. é? Eu ganho dinheiro com o que me dá gozo fazer, mas não sirvo a ninguém, portanto é uma espécie de eixo único, Sim. basto-me a mim próprio. O meu psicanalista costumava dizer esta frase que é: há algumas pessoas a andarem na rua que devem achar que nasceram de vaso. Então, porquê? Como se nascessem de geração espontânea. Há pessoas que acham que nasceram de elas próprias, fizeram-se elas próprias e não devem Nasceram de nada a vasos. ninguém. Eu nunca tinha, oh José, eu Sim, nunca tinha mas, ouvido mas o meu psicanalista é um senhor já com 70 e muitos, portanto já é uma pessoa de outra época, e nasceram de vaso é como essa. se de um vaso vazio, como se uma Certo, espécie de fungo ou de bactéria que prolifera. Há pessoas que se veem isoladas do mundo, que sim, de um vaso vazio acham que se faz um ser humano e que elas não têm pai nem têm mãe, não vieram de lado nenhum, não pertencem a lado nenhum, e acha que basta fazer o que lhes dá gozo e ganharem dinheiro com isso. Mas depois são seres absolutamente vazios. E eu sim. conheço, já conheci ao longo da vida, várias pessoas que ganham 10, 20, 30 mil euros por mês e que se queixam de um vazio profundíssimo interno. Precisamente Ah, porque não há ancoragem social exato. nenhuma, nem construtividade nenhuma que eles oferecem às pessoas à volta. E Sim, normalmente o caminho é: como é que se oferece agora o que falta a esta pessoa? E oferecer o que falta pode ser uma sensação de que se vão deitar hoje num mundo melhor em que acordaram por qualquer coisa que fizeram. pois. Um, Mas têm que querer, não é? Têm que querer. E às vezes têm, não querem, têm não que é? querer viver melhor com elas próprias. Certo, Sim. certo. Eu nem Quase. sequer, eu não ancoro nada desta conversa numa lógica moral. O que eu estou a falar é de ética. Não. Ou seja, as pessoas têm que querer ser melhores pessoas. Não, as pessoas têm que querer viver melhor. Certo. Quem quer viver melhor, normalmente quer que os outros à volta vivam melhor. E Sim, se não fazem esta construtividade comunitária, colaborativa, podem se sentir muito bem, mas se vivem num mundo à volta que está muito mal, uhum, normalmente esta fantasia que todos nós temos hoje em dia, que queremos todos chegar ao topo da pirâmide de uma organização, ganhar muito dinheiro, porque quem lá está em cima, o sonho é que a miséria dos outros não os apoquenta. Hum, Nota de rodapé: um sociopata ou um psicopata vive muito mal com ele próprio. Cuidado, e portanto não vamos querer todos ser ou caminhar para ser imunes ao sofrimento dos outros, porque a felicidade não é independente da felicidade dos outros, é necessidade dos dependente outros. em absoluto daquilo que nós temos à nossa volta. Certo. Portanto, vamos todos construir propósito uns aos outros, e, e sabes que esta conversa contigo e a preparação do papel que tenho aqui à minha frente com notas Sim. fez-me deu-me muita vontade de fazer um percurso deste género com as pessoas, um mini curso, um workshop, o que seja, para as pessoas navegarem este processo, para fazer exercícios, para as pessoas se darem conta do que é que Olha, falta, do que é que já acho, têm. acho ótima ideia. Acho Sim, ótima e ideia. estava como se fosse uma extensão desta conversa, mas com Sim, a sim, participação de sim. pessoas em sala, ou a participação Fazer de um workshop, pessoas. exatamente, fazer um workshop Sim, em que se convidam as pessoas a várias reflexões e sim. olha, muito interessante. Pareceu-me. Eu sabia que esta Porque isto, conversa ia fluir. porque isto tem uma complexidade um bocado grande, e parte daquilo que eu tinha aqui nem temos propriamente tempo, porque estamos Ah, a claro. finalizar o tempo. Sim, Uh, exatamente. mas há aqui muita camada dentro da camada, como não podia deixar de ser, porque sou psicanalista. Os psicanalistas têm esta Claro, claro. chatice que é: pensam sempre mais uma camada da coisa.
Mas Vai ser novamente convidado por mim para outro episódio, como deves calcular, não sim, falaste nem um décimo daquilo que eu gostava que falasses, mas a intenção destas emoções em podcast é serem sempre cerca de 30 minutos, exatamente para as pessoas que veem em diferido, não de ser assim aquele programa que demora muito tempo. claro, Última sim. pergunta para ti, Vamos. é para partilhares 2 hábitos que tu tenhas no teu dia-a-dia que te ajudam a viver melhor. Tento, tento e consigo, quando a gente tenta muito consegue, tento sempre dormir as horas que para mim são suficientes, porque se eu não dormir, como qualquer mamífero, não presto para nada no dia a seguir. E há muita gente que acha que podem não dormir, e funcionam como se fossem máquinas no dia a seguir. Não, não acontece. E portanto eu respeito imenso as horas de sono. Boa. Lembro-me de respirar o melhor possível, quase a todo o momento. E respirar bem, é Ação a única, consciente, é a única coisa que a gente controla no nosso corpo do ponto de vista orgânico, tudo, porque certo? não controlamos mais nada. Eu posso dizer assim, eu gostava que o meu coração batesse menos ou que a minha tensão arterial fosse mais baixa, não dá, Isso mas não dá. conseguem baixar a frequência cardíaca e a tensão arterial Só controlando os movimentos de respiração, não é? se conseguirem respirar o mais fundo que conseguirem, inspiram pelo nariz para a barriga, o mais fundo que conseguirem, 1 minuto e meio, limpa as hormonas todas de stress do sangue. E portanto, isto também podia ser Fantástico. esotérico, o que eu acabei de dizer, mas não é, é mesmo ciência. Sim, sim. Portanto, O ser humano é o único respiro. ser que tem controle sobre o seu processo respiratório, quer em termos de intensidade, quer em termos de velocidade. Nós conseguimos controlar isso, porque não aproveitar isso, porque é uma das estratégias para regularmos emoções, é exatamente o controle da nossa respiração, não E, é? e, E podemos fazer isto todos os dias e não fazemos, não é? Há e muita gente que não repara, faz. repara na banalidade que eu acabei de te responder. 2 coisas que eu faça que promovem bem-estar. E eu disse-te assim, resumidamente, eu disse-te assim, olha, eu durmo e respiro. E respiro. Pronto. Não, não, mas E é não uma é só isso, José. banalidade, só Eu durmo as horas todas que eu pois, tenho que sim. dormir, não é? Não posso dormir menos do que aquelas que eu preciso e faço respirações conscientes. Eu tenho controle sobre a minha respiração. É E bem portanto, diferente e dormir e portanto, respirar. aquilo que parece uma banalidade, se nós percebermos mesmo o que é que funciona para nós, É, desequilibramos muito menos e estamos cada vez é. mais ancorados e melhor ancorados para descobrirmos o nosso propósito. Sem dúvida. Opa, muito bom, como eu já sabia que ia ser muito bom. Vou-te chamar novamente, já aqui gente a dizer que Vamos a querem o isso. episódio 2 contigo, por isso obviamente que eu te vou chamar, ok? Novamente para continuarmos a falar deste ou de outros É assuntos. um gosto. Quero-te agradecer o facto de teres aceito este meu convite para estares aqui comigo neste episódio e relembrar a todos que na próxima segunda-feira vai ser o 14º episódio. A minha convidada vai ser a Isa Minatel e o tema vai ser a vida emocional das crianças, como lidar com os desafios. Por isso também é um tema bastante interessante aqui a falarmos das emoções, mas mais estratégias para lidar com esta regulação das emoções das nossas crianças. Por isso, Importante. muito obrigada, José. Muito obrigado, Ana, e cá estaremos. Muito obrigado pela Claro que sim. oportunidade. Sigam o José. Ah, esqueci-me de perguntar. Como é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem seguir? Tens projetos aí em mente? Esqueci-me dessa pergunta. Diz-me. Sim, Diz a todos. Como é que te podem encontrar? Diz a todos. então podem encontrar muito rapidamente se forem a mundo-interno.pt, é o meu site e tem lá todos os recursos. Aqui no Instagram, mi, do Mundo Interno, Uhum. mi.José Neves, e vamos embora. Muito bem. Eu, de qualquer maneira, este episódio vai ficar disponível no Instagram, no Spotify e no YouTube. Depois eu vou colocar lá o teu site do Mundo Interno e também o link do Instagram, que é para as pessoas te encontrarem mais rapidamente. Muito Boa? obrigado. Muito Muito obrigado, obrigada. Ana. Continuação de um bom dia e boa semana para ti. Obrigado. Até à próxima. Um Até grande à beijinho. próxima. Tchau, Obrigado. tchau.